E como varia a pressão na atmosfera? Nós temos que levar em conta que na atmosfera a densidade muda com a altitude também, né? Não só a pressão vai mudar. Então a gente imaginar chamar de ρ zero, né? A densidade do ar no nível do mar, uma densidade média, né? Que a densidade muda com umidade, muda se tiver vento, né? A gente chamar uma densidade média. Se subir aqui no Monte Everest, lá no pico a densidade do ar vai ser em torno de 1/3 da densidade do ar no nível do mar. Então, mudando a densidade, já complica um pouco mais as contas, né? Então significa que não podemos considerar a densidade do ar constante, né? Então, em relação ao que fizemos anteriormente, né? Considerando a densidade do fluido constante. No caso do fluido, né? For o ar da atmosfera, a densidade varia com a altitude. Rigorosamente falando, o G também varia, mas a gente pode fazer uma primeira aproximação considerando a densidade do ar constante. Ou seja, para um certo intervalo de altitude, né, de variação, dá para considerar a densidade do ar constante e fazer então uma primeira aproximação para tentar obter uma equação para calcular a densidade, a pressão, né, do ar na atmosfera. Vamos considerar também G constante, porque varia, né, rigorosamente falando, varia com a altitude, mas tem que andar aí uma boa distância aí para sentir uma variação no G, né? Então, esta primeira aproximação vai ser análoga ao que nós vimos lá na lei de Stevin. A diferença é que a partir do nível do mar, quando eu mergulhava cada vez mais, por exemplo, na água, eu vou aumentar a profundidade no fluido, eu aumento a coluna de fluido acima de mim, então aumenta a pressão. E aqui na atmosfera, à medida que você aumenta a altitude, a partir desse nível, por exemplo, a coluna de fluido acima de você vai ficando cada vez menor, então a pressão diminui. Por isso tem esse sinalzinho de menos. Eu estou usando a letra H, mas tem que lembrar que agora, para a atmosfera, esse H representa a altitude, não é a profundidade. Apesar de eu usar a mesma letra, né, tem outro significado. É para a equação ficar, né, com a mesma cara na lei de Stevin, tá? No entanto, a gente tem aqui que a densidade varia, de fato, né, o G varia. Então a densidade varia não só com a altitude, varia com a temperatura, com a umidade do ar, etc. Então, né, essa primeira aproximação ela é ruim, mas ela ajuda para pequenas variações aqui da altitude, né? Se nós quisermos um cálculo um pouco melhor, nós vamos ter que levar em conta essa variação da densidade do ar. A gente pode usar, por exemplo, o gás ideal. Aí já fica um pouquinho, né, melhor, mas já leva em conta mais fatores, então a equação fica mais complicada. Ó. Exponencial, aparece a temperatura. Então, essa equação é melhor do que essa, mas mesmo assim, a partir de uma certa altitude, ela também não funciona. Né? Já começa a dar valores discrepantes. Mas essa aqui é para mostrar, por exemplo, 0% de umidade do ar não é linear. Tá? A pressão variando com a altitude. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão da pressão na atmosfera, eu vou deixar uns sites aqui no material da disciplina. Quem quiser ler um pouco mais. Mas para exercícios aqui mais simples, nós vamos usar essa primeira aproximação só. Né? A gente vai usar pouco na atmosfera, mas quando tiver, vamos usar essa equação aqui. Tá? Tem que levar em conta então a variação da pressão com a altitude. E a pressão aqui está em millibar. Então depois vocês têm que olhar na tabelinha de conversão, né, como é que se converte lá de ATM, né, por exemplo, para millibar. A gente sabe que a altitude zero é 1 ATM na média, né, então aí... E também a temperatura varia com a altitude, né, a partir de um certo valor médio, né, diminui um pouco, aumenta, né, vai variando. Tudo isso complica então no cálculo da pressão atmosférica, mas tem como fazer. Levando em conta aí diversos fatores. E aqui então, como varia a pressão na atmosfera? Né? A gente sabe que quando aumenta a altitude a pressão cai. E aí só para lembrar vocês deste efeito, né? Teve um pessoal aí de um rally que colocou um pacote de batata frita no carro
tá? E aí então foi subindo aí uma serra, aí foi variando a altitude. E o que acontece com o pacote? Ele vai estufando até que se rompe, tá? Como é que é isso, né? Que pressão é essa? Na verdade, isso aqui é a variação da pressão, né? Aí chega uma certa altitude que o pacote se rompe, tá? Isso acontece porque, né, o pacote foi fechado, né, com batata e ar numa fábrica, numa certa altitude. Ali eles começaram, né, os quadros a fotografar 900 metros de altitude, mas talvez a fábrica tivesse até um pouco mais baixo, não sei. Mas a pressão dentro do pacote é a pressão de onde a fábrica está, né, a pressão do ar ali. Fechou o pacote, vamos assumir que o carro ali está com o ar-condicionado sempre do mesmo jeito, então a temperatura dentro não muda. Vamos assumir que a pressão ali dentro do pacote é constante a viagem toda. Só que a pressão do ar fora, à medida que aumenta a altitude, né, ela diminui. Então a diferença de pressão dentro e fora ela vai ficando cada vez maior. Por isso que o pacote tende a estufar, né? Você tem menos pressão fora, então o pacote estufa até que o momento que ele acaba se rompendo, né? Então a pressão aumenta, a diferença de pressão, né, vai aumentando de modo que ele se rompe, tá? Então a pressão interna ela não varia, tá? A gente está considerando ela constante. Então, essa diferença de pressão, ou seja, a pressão externa diminui com o aumento da altitude, tá, gente? E no caso do pneu, vocês já aprenderam lá que a unidade, né, quando vão no posto, normalmente lá está lá em PSI, né? Então é libra por polegada quadrada. Mas essa pressão é o quê? A gente tinha comentado antes, também para a pressão sanguínea, né, que tem que tomar cuidado com a pressão total, a pressão manométrica, né? Imaginar um pneu aqui, você tem a pressão atmosférica, vamos considerar o nível do mar, um ATM, pressão de todos os lados, atuando sobre o pneu. Se o pneu tiver com a válvula aberta, por exemplo, né, ele vai ficar meio murcho lá, então tem um pouco de ar dentro. E a pressão dentro é um ATM também, tá? Pressão dentro é igual a pressão fora. O que nós queremos é que o pneu sustente o veículo e a carga, então temos que ter uma pressão do ar maior do que a pressão atmosférica. E claro, dependendo da carga, né, tem que ter uma pressão cada vez maior. Vamos supor, por exemplo, que você vai na máquina e coloca lá 29,4, né? 29,4, dá uns 2 atm de pressão. Que pressão é essa? Será que é a pressão interna? Eu tenho que lembrar que eu tenho um efeito externo, que é da pressão atmosférica. Então, na verdade, se a gente colocar 3 atms da pressão dentro do pneu, descontando o efeito da atmosfera, que é 1 atm, eu tenho a resultante 2. Tá? Então, ou seja, a pressão manométrica, que é indicada pelo manômetro, é a pressão, né, descontando o efeito, né, descontando a pressão atmosférica, ou seja, o quanto de pressão que a gente colocou acima da pressão atmosférica. É claro que nos veículos eles têm uma faixa de pressão para funcionar em relação ao desgaste de pneus, né, e a carga e tal, né, mas você tem aqui então, quando você coloca lá 29,30, você está colocando 2 atm de pressão e essa é a pressão manométrica, ou seja, 3 menos 1 dá 2, né? Então a gente vai ter a pressão total menos a pressão atmosférica vai me dar a pressão manométrica. Ou seja, né, a pressão total é a pressão atmosférica mais a manométrica. Eu tinha colocado M antes do mercúrio, que a gente estava calculando lá na substância, mas eu estava meio induzindo vocês a essa parte da pressão manométrica. Tá? Então, por exemplo, lá no sangue, medir a pressão sanguínea de uma pessoa, aquele valor lá 12/8, que é 120, né, por 80 milímetros de mercúrio, aquilo é a pressão manométrica, né? Porque você tem ainda o efeito, né, da pressão atmosférica que está exercendo sobre todo o nosso corpo, né, toda a superfície do nosso corpo. Mas muitas vezes a gente quer saber o efeito que acontece além da atmosfera, né? Por isso que a gente tem a pressão manométrica. Tá? Então aqui a pressão total, também chamada de absoluta,
pressão atmosférica e a pressão manométrica. Então, você quer saber a pressão manométrica, você pega a pressão total e desconta a pressão atmosférica, né? Não necessariamente um ATM, né? A pressão atmosférica no local onde você está. Nós vamos usar sempre, né, a pressão atmosférica do nível do mar como nossa referência, mas tem que pegar a pressão atmosférica no local onde você está. Então, o experimento de Torricelli, eu coloquei alguns nomes aqui, na verdade, na época da Revolução Científica, né, da Revolução Industrial, mas essa construção desse conceito de pressão atmosférica, até a possibilidade do vácuo, ele vem desde dos gregos antigos, né, essa ideia. Prevaleceu por muito tempo a ideia de que não existia vácuo. A natureza tinha horror ao vácuo, né? Então sempre ocorriam movimentações para se evitar o vácuo, né? Isso explicava bem o funcionamento de sifão, né? Tiravam lá água do poço, né? Beber alguma coisa com um canudo, mas tem um limite para isso, né? E muitos experimentos foram sendo feitos com um tubo de água. E aí parece talvez que o Torricelli tenha tido a ideia de substituir por mercúrio, mas acho que foi talvez algum auxiliar Torricelli que tenha executado, né? Depois entrou o Pascal também. Acho que o Pascal pediu para um parente dele, o Florent Perrin, transportar esse equipamento até o alto de uma montanha, e aí verificar diferença de pressão, né? Então, mas tem uma rica história para estudar aqui, né? Eu vou mostrar um vídeo sobre esse experimento aqui de Torricelli para vocês acompanharem aqui rapidamente. Está enchendo com mercúrio. Mercúrio é um metal líquido, né? No caso aqui ele não usou nenhuma proteção, eu acho, nas mãos, luva ou nenhum creme, né? Não é muito adequado, mas ok. E por causa da densidade é difícil, né, mexer nesse tubo de mercúrio aí. É bem macio, né? Eu não sei bem qual é o local onde ele está realizando o experimento, não consegui encontrar, mas ele fez uma medida ali da altura dessa coluna de mercúrio, né? Ele vai mostrar daqui a pouquinho. E aí, claro, tem uma certa dificuldade em posicionar a trena. Seria bom se tivesse graduado no vidro, né? Mediu 74,5, tá? 74,5 milímetros de mercúrio. Então, o padrão é 76 no nível do mar, né? Se eu mudar a altitude, ele vai variar. Então, pegou um recipiente aqui, botou mercúrio. O pessoal fazia com água, mas com água o tamanho do tubo tem que ser muito maior, né? Funciona a densidade. E depois acontecem os efeitos da pressão de vapor da água, né? Do mercúrio é bem menor, então também é mais tranquilo realizar o experimento. Aqui está uma cor diferente, mas aqui tudo é mercúrio também, tá? Então encheu um tubo aqui de 1 metro com mercúrio. Tinha mercúrio aqui embaixo, então você coloca aqui, quando abriu, desceu um pouquinho, né? Formou praticamente um vácuo aqui. Tem uma pressão parcial de vapor do mercúrio, mas que é pequena, tá? Praticamente um vácuo aqui. No nível do mar, então esse 1 metro aqui desceu, ficou acima desse nível aqui do mercúrio, né? Ficou 76 centímetros ou 760 milímetros, né? Acima do nível aqui. Então você tem esta coluna de fluido está sendo suspensa aqui pela pressão do ar que acontece ao redor aqui, né, do recipiente. Porque você tem aqui a pressão atmosférica atuando numa área, né? Então, tem uma relação, lembra? A pressão é força pela área. A atmosfera exerce uma força ao longo dessa área, né? Que é a pressão, né, que tem aqui em toda essa área. Então você pode trabalhar com a força ou com a pressão, né? E aqui no caso, essa coluna de mercúrio aqui,
ela tem um certo peso, né? E este peso atuando nessa areazinha aqui vai dar pressão. Então a pressão aqui é igual à pressão atmosférica. Então a gente pode calcular a pressão atmosférica. E essa unidade, milímetros de mercúrio, vem disso então, né? 760 milímetros de mercúrio é a pressão ao nível do mar. E podemos calcular isso aqui então em Pascal, né? Porque a gente pode pegar aqui a força em newtons por essa área aqui embaixo, por exemplo. E aí então você pode calcular. A gente pode ver depois esses detalhes de cálculo. Se fizesse com água, né? Ia ficar, bom, teoricamente uma coluna de 10,33 metros. Mas como tem a pressão de vapor da água muito maior do que do mercúrio, né? Ele vai descer um pouquinho mais. Mas o cálculo teórico é os 10,33 metros da coluna, né, de fluido. Por isso que se faz com mercúrio também, né? Além da coluna ficar bem menor, a pressão de vapor do mercúrio é menor, então fica mais preciso aqui essa distância, né? Esse vídeo eu tirei aqui então desse link. Aquele outro vídeo que eu mostrei anteriormente, né, do barril de Pascal, esse mesmo vídeo, né, mesmo link, no início daquele vídeo eles realizam esse experimento em duas altitudes diferentes, mostrando que tem diferença do nível, né, com a pressão atmosférica que variou. Tá? A gente pode usar então este manômetro chamado de tubo fechado, e tem essa outra configuração que é o manômetro de tubo aberto. Tá? E aí a gente pode calcular a pressão aqui nessas duas configurações. Tá? Essa aqui a gente vai precisar depois de a gente precisa de calcular utilizando a lei de Pascal, né? Essa aqui é mais rápida, né? A gente vai fazer então. A lei de Pascal é o seguinte, né? Uma variação de pressão aplicada em um fluido confinado é transmitida sem redução a todos os pontos do fluido e as paredes do recipiente. Tá? Eu colocaria o sem redução entre aspas porque sempre tem uma perda ali, né? E no caso as paredes do recipiente elas devem aguentar essa pressão. Né? Então a ideia aqui é que o fluido que está aqui dentro, você causa uma diferença de pressão, né? Aumenta a pressão, diminui. Essa pressão ela é transmitida ao longo do fluido, então, claro, as paredes têm que suportar isso. E uma das aplicações, então, dessa lei de Pascal é a seguinte. A pressão na parte 1 aqui é igual à pressão na parte 2. Nós temos aqui uma diferença no tamanho da área. Se eu quiser sustentar esse veículo, por exemplo, diretamente, eu tenho que aplicar uma força no equivalente ao peso dele. Mas com este aparato nós podemos aplicar uma força menor. A gente pode pegar então assim, a pressão em 1 vai ser a força em 1 pela área em 1. E a pressão aqui na parte 2 é a força em 2 pela área em 2. Bom, a força 2 aqui, essa força é o peso do veículo. Né? Você tem que ter uma força aqui para sustentar o peso do veículo. Então eu vou botar uma força maiúscula. E aqui vai ter uma força menor na área menor. Né? Então vou botar um F minúsculo. Tá? Eu posso então isolar qualquer um deles. Eu vou isolar então aqui o F minúsculo. Então o A aqui passa multiplicando e eu tenho uma relação entre áreas. Então, por exemplo, se eu tiver um veículo aqui, eu não preciso sustentar esse veículo aplicando uma força que é equivalente ao peso dele aqui, né? Eu posso aplicar uma força menor. Imagina, por exemplo, que essa área é metade desta área. Então isso dividido por isso vai dar 0,5. Então essa força menor vai ser 0,5 vezes a força maior, ou seja, vai ser metade. Eu consigo sustentar esse veículo com a metade do peso dele. Se essa área for 1/4 dessa, né? Então eu vou sustentar esse veículo com uma força menor ainda. É claro que para eu variar aqui alguns centímetros, eu vou ter que mexer muito mais centímetros aqui, né? Você ganha por um lado, perde no outro, né? Mas você consegue, então, utilizando essa lei de Pascal, né, fazer com que a pressão seja transmitida ao longo do fluido. E eu tenho uma relação entre força e área. Então, eu aplico uma força menor, o que implica em eu tendo essa força menor numa área menor, eu tenho uma pressão equivalente à pressão do outro lado. Então, eu consigo sustentar o veículo, né, elevar, né, este veículo. Tá? Então, o elevador hidráulico é uma das aplicações da lei de Pascal.
que a gente tem então, por exemplo, o freio, né? O sistema de freio, tem um fluido de freio. Então você tem uma transmissão do pedal até a roda, né? Também utilizando essa ideia da transmissão da pressão ao longo do fluido, né? Tem circuitos pneumáticos também e etc. Então vamos voltar aqui para agora para esse manômetro de tubo aberto, né? Aqui tem U em tubo aberto. Como a pressão é transmitida ao longo do fluido, então você pode ter, por exemplo, um gás aqui dentro, cuja pressão você quer medir. Então essa pressão atua aqui, por exemplo, e você tem então neste nível aqui, ó, essa pressão é transmitida ao longo deste fluido, e bem neste nível aqui, ó, você tem acima daqui uma certa coluna de fluido, e tem a pressão atmosférica atuando aqui, por isso que é tubo aberto que chama, né? Então a pressão, essa pressão P aqui, ó, ela vai ser o quê? A pressão da coluna de fluido mais a pressão atmosférica. Acaba tendo a cara da lei de Stern aqui, né? E essa é outra questão aqui, né? Como é que a gente chega nisso aqui, né? Então vamos calcular agora. Essa aqui é só para facilitar a visualização, né? Tem um gás, então a pressão em 1, tem nesse mesmo nível aqui, ó, essa pressão é transmitida aqui, ela tem que sustentar o que está acima, né? Então a pressão em 1, essa é igual a pressão em 2, e a pressão em 2, ó, você tem que sustentar essa coluna de fluido mais a pressão atmosférica. Tá? Por isso que nós temos então essa configuração. Mas vamos voltar para a anterior aqui, porque a gente pode usar agora para calcular a pressão no nível do mar, né? Então nós sabemos que a pressão atuando, né, ao redor do recipiente vai ser igual à pressão que essa coluna de fluido exerce aqui, né? Como é que eu chego então nessa relação, né? Eu estou considerando que a pressão aqui fora é a pressão atmosférica, né? E aí então o peso desta coluna de fluido é a força dividido pela áreazinha aqui embaixo, né? A gente não precisa saber essa área, a gente já sabe que o peso pela área aqui vai chegar a essa equação aqui que nós fizemos antes, né? Porque para eu calcular o volume desse cilindro aqui, né, vai ser essa área vezes a altura aqui. Então corta a área com área, que me resulta aqui, tá? E o que acontece? Se eu pego então a densidade do mercúrio, né, 13,6 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, ou 13,6 gramas por centímetro cúbico. A altura da coluna está no nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, né? No SI é 0,76 metros. E o G, vamos usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores aqui, eu calculo a pressão no nível do mar, 1,012, né? 928 vezes 10 na 5. Isso aqui, essas unidades me dão em Pascal. É por isso que a gente arredonda aqui, né? Para 1,013 ou 1,01, aparece em muitos livros. Então esse número 1,013 vezes 10 na 5 pascals, né? Esse 10 na 5 não aparece à toa, né? Quando você tem essa altura da sua coluna, né? E essa coluna é de mercúrio, né? Então você vai ter esses dados resultam nesta pressão atmosférica. E por causa do 10 na 5, né, que isso aqui dá um número grande, para não ficar trabalhando com esse número, é que se convencionou chamar isso aqui de 1 atm. Tá? Por isso então que a gente fala que a pressão no nível do mar é 1 atm. É esta pressão aqui em Pascal, que foi obtida quando foi, né, feito esse cálculo inicialmente. Então é daí que vem esse número, tá, gente? E depois a gente pode falar 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. É daí que vem essas unidades. Porque se você levar esse aparato, né, para o alto de uma montanha, subir aí 1 km, 2 km de altitude, você vai variar a pressão, né? Vai mudar a pressão aqui, então vai mudar essa altura da coluna de fluido. Então você pode usar, e se utilizar água, aí você pode falar milímetros de coluna de água, metros de coluna de água. Então é uma unidade, no caso, para instalações hidráulicas. E esse outro aparato, nós vimos anteriormente, então a gente vai ter uma outra equação e podemos utilizar, por exemplo, para determinar a pressão de um gás, por exemplo.
supondo que a densidade é bem menor do que esta, né? Quando a densidade é mais próxima, aí tem uma outra relação. Tá? E por fim, a gente consegue agora adentrar no próximo tópico, que é o empuxo. Né? E o empuxo, nós temos aí a lei de Arquimedes. Então tem toda uma história envolvendo o Arquimedes, né? Na banheira, onde saiu a palavra eureka, etc. Né? Mas o que a lei de Arquimedes nos diz é o seguinte, né, em resumo. Um corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido sofre o empuxo de baixo para cima igual ao peso do volume de fluido deslocado. Então tem que prestar bastante atenção ao peso do volume de fluido deslocado. Isso dá bastante confusão e a gente faz então as coisas com calma, né, para pegar o jeito, né, de como se lida com isso, tá, gente? Nós temos aqui, por exemplo, se temos sólidos geométricos, né, quando se fala, aqueles figuras regulares, nós temos formulinhas aí para calcular o volume, por exemplo. Mas um objeto irregular, uma pedra qualquer que você pega na rua, como é que você vai medir o volume? Uma forma de fazer é pegar um recipiente graduado, né? Você encontra Becker no laboratório, graduado em centímetro cúbico, né, mililitro. Coloca um certo nível de água, você vai colocar o objeto dentro, então o nível de água sobe, né, que é o volume ocupado pelo objeto. Então essa diferença do nível aqui, ó, você lê aqui, o antes e o depois, esse é o volume ocupado pelo objeto. Então você já tem a leitura aí em mililitros ou em centímetros cúbicos, por exemplo. Então essa é uma forma rápida de se medir o volume de um objeto irregular. Então, quando você colocou o objeto aqui dentro, ele deslocou uma certa quantidade de fluido, equivalente, no caso, como ele está totalmente imerso, é equivalente ao volume dele. Se o objeto, né, tende a ficar parcialmente, você pode empurrar com um alfinetezinho ali, para ele ficar totalmente imerso, aí você mede o volume. Tá? E aí, nesse caso, tem que pegar o peso do volume de fluido deslocado. Tá? O empuxo, então, que o fluido vai exercer sobre esse objeto, tem que pegar esse volume de fluido aqui deslocado, calcular o peso dele. Então, isso aqui é um certo volume, tem uma massa, tem um peso, né? Aqui no caso, quando vocês puderem fazer Física Básica Experimental 1, né, que contém os conteúdos, assuntos de Física 1 e 2, né, vocês vão realizar então, um experimento utilizando, né, um dinamômetro. Tá? E aqui, por exemplo, peguei um objeto cuja leitura no dinamômetro dá 4 newtons, ou seja, é o peso do objeto, 4 newtons. Né? É quase, a massa ali quase 400 gramas, né? Divide 4 newtons por 9,8. E o que acontece? Temos um recipiente com água, só que a água aqui está no limite, aqui, então ela pode transbordar. É para ilustrar que, no caso, este material aqui ele afunda se você soltar, né, completamente na água. A gente coloca o objeto com o dinamômetro aqui, somente o objeto, por exemplo, dentro da água. O volume ocupado por esse objeto fez, né, a água transbordar, no caso coletamos aqui. E medimos, no caso essa balança está graduada em newtons, né, não em quilogramas. Então a gente mede o peso deste volume de fluido que é deslocado por este objeto. No caso, a ilustração tem até um recipiente, né, com exatamente o volume aqui, ó, ocupado pela água é o volume deste objeto. Né? As dimensões aqui são próprias para ocupar o volume deslocado por esse objeto. Então você vê que o objeto tem um peso de 4 newtons. E quando coloca na água, o dinamômetro indica 1 newton, né? Que a massa desse objeto não muda. Mas a leitura do dinamômetro nós dizemos agora que é o peso aparente do objeto. Por quê? Porque quando ele está na água, o fluido exerce um empuxo, né? E essa relação aqui é que vai nos indicar o dinamômetro. Então, o peso do objeto é dado com o dinamômetro fora da água. Então, aqui eu tenho uma relação de forças aqui agora, né? Eu tenho o peso dele que atua para baixo e eu tenho, ó, o empuxo que atua para cima. No caso aqui, ó, o empuxo é de
3 newtons, porque é o peso do volume de fluido que foi deslocado. Se eu tirar esse dinamômetro da água aqui, ó, o que vai acontecer, né? O nível, como escorreu aqui antes, né? Ele desceu. Então, essa é a quantidade de fluido que o objeto vai ocupar, né? O volume que o objeto ocupa ali, tá? Então, ele desceu em relação ao anterior porque a gente coletou essa água aqui, né? Então, o objeto tem um peso de 4 newtons. Quando eu coloco ele na água, aparentemente parece que ele está em um peso menor. Claro, a gente sabe que é mais leve segurar uma pessoa, uma pedra dentro da água. Mas não é porque a pessoa está com a massa menor, né? É que tem um efeito do fluido, que é o empuxo. Então, aparentemente está mais leve. Por isso que a gente chama de peso aparente. Então, o peso do objeto, né, ele foi reduzido pelo empuxo. Então, o peso aparente é o peso do objeto menos o empuxo. Tá? Então, 4 newtons. O peso do volume de fluido deslocado aqui, 3 newtons. Né? Então, esse aqui é o empuxo. Né? Esse é o valor do empuxo. Então, a gente precisa calcular. E qual é o volume de fluido deslocado? De novo, é o volume que este objeto ocupa, né? Quando ele está totalmente imerso. Esse é o volume. Então a gente precisa saber o peso do volume do fluido que é deslocado pelo objeto. Tá? Então parece complicado no começo, mas a gente vai aos poucos e pega essa manha aqui. E alguns objetos, por exemplo, eles não afundam completamente, né? Eles ficam parcialmente para fora. Então, quando você coloca um objeto que afunda, né? Ele fica totalmente imerso, então o nível de água que sobe é exatamente o nível, o volume do objeto. Quando o objeto fica parcialmente imerso, o desnível é equivalente à parte do objeto que está dentro da água. Então a gente tem que levar em conta isso, né? Então esse objeto aqui, ó, ele ficou uma parte aqui para dentro. O volume de fluido que ele desloca é exatamente igual à parte do volume do objeto que está dentro. Aí esse volume do objeto, esse volume aqui, ó, ele é uma fração do volume total do objeto. Tá? Esse aqui é o volume de fluido que é deslocado, é o volume do objeto que está dentro, que está imerso. Então, por exemplo, esse objeto aqui ele fica praticamente quase metade para fora. O empuxo é igual ao peso, daí ele fica, né, em equilíbrio aqui. E a parte, né, do empuxo, como é que eu vou calcular o empuxo? O peso de volume de fluido deslocado. E o volume de fluido deslocado é equivalente ao volume do objeto que está dentro do fluido aqui. Tá? Então, essa outra configuração, o objeto está em equilíbrio totalmente imerso. Tem uma densidade, esse objeto aqui, ó, tem uma densidade diferente desse objeto. Tá? Aqui nesse caso, o volume de fluido deslocado é exatamente o volume do corpo, tá? Porque ele está totalmente imerso. Então, a gente tem que levar em conta essas situações aí. Lembrando aqui, né, a gente tinha visto antes, aumenta a profundidade, por exemplo, na água, ou em qualquer fluido. A pressão ela varia bastante, né? Ela aumenta. Então, da onde é que vem esse empuxo? A gente tem que imaginar aqui, ó, eu tenho pressão, e a pressão decorre, por exemplo, de força, né, atuando numa área. Então eu tenho, né, forças atuando em área que me dá a pressão, né? E cada nível de profundidade, eu vou aumentando a profundidade, a pressão aumenta. Então a força na área, né, aumenta. Se imaginar uma mesma área, a força vai aumentando. Tá? Então essa flechinha pode representar o vetor força ou pode só me representar, né, a intensidade da pressão. A gente bota aqui uma flechinha para dizer, tem pressão atuando nessa área, tem pressão atuando nessa área. Tá? Tem que lembrar que a pressão não é um vetor, tá, gente? Mas isso aqui é para ilustrar o aumento de pressão com a profundidade. Aí a gente pode imaginar que os componentes, né, se anulam aqui, ó, e resta só a parte de cima e a parte de baixo. Claro que eles continuam pressionando a lateral, né? Só que eles se anulam no sentido de que se as forças são equivalentes aqui, não vão movimentar o objeto, né, para um lado ou para o outro. Agora eu tenho uma resultante aqui. Ó. Eu tenho aqui uma pressão um pouco menor,
uma pressão maior. Ou, né, pressão atuando na área vai me dar uma força aqui, né? Eu tenho uma força aqui, uma força maior aqui embaixo. Então eu tenho uma resultante para cima. Então o empuxo decorre disso, né? Essa variação de pressão com a profundidade que vai me dar uma resultante para cima. E aí eu tenho agora o que, né? Este objeto aqui tem um certo volume, tem uma certa massa, ele tem um peso. Então eu tenho uma força devido à pressão no fluido, né? E a pressão que muda com a profundidade, né? Vai me dar como resultante, né, uma força para cima, que é o empuxo. O peso do objeto, uma força para baixo. E a relação entre essas duas forças que vão fazer com que o objeto, né, tende a subir ou descer, né, ou ficar em equilíbrio. Então, vocês percebem o seguinte, ó, se eu pegar esse bloco e botar ele mais para baixo, todas as forças aqui vão aumentar, né? Todas elas vão aumentar, porque elas dependem, né, da profundidade aqui. No entanto, elas aumentam, né, todas elas aumentam em igual proporção. Então, se esse bloco estiver mais para baixo, a força em cima vai ser maior, a força embaixo vai ser maior ainda, mas a relação, né, isso menos isso, vai me resultar mesmo módulo para cima. Por isso que o empuxo não depende da profundidade, tá? A pressão depende da profundidade, né? A força atuando na área, né, vai depender da profundidade, mas essa relação total, isso menos isso, vai dar sempre constante porque essa altura aqui do objeto, né, é constante, né? Então o empuxo não depende da profundidade. Então a gente tem que imaginar que eu tenho uma resultante, né, uma força atuando aqui em cima e uma força bem maior atuando nessa área, né, que me dá a pressão, né? E então, isso menos isso vai me dar uma força resultante para cima, que é o empuxo. E ela só existe quando o objeto está mergulhado no fluido. Se eu tirar esse objeto, eu não vou ter, né, pressão devido a este fluido nesse objeto se ele estiver fora, né? E se eu colocar um objeto mais para baixo, as duas forças vão aumentar na mesma proporção, né? De modo que uma menos a outra vai dar sempre o mesmo valor, que é o empuxo. Tá? Então eu tenho que imaginar um determinado volume, né, ocupado, por exemplo, vamos supor que isso aqui é água. Você tem um perfil de pressões aqui atuando em todas as direções, né? Se aqui dentro está preenchido com água, né, então o peso deste volume aqui de água, ele vai equilibrar o empuxo, né, devido a o resultado final dessas forças, que é devido à pressão, né? Isso aqui fica em equilíbrio. Agora, se eu imaginar esse mesmo volume se eu tirasse a água e colocasse um objeto sólido, sei lá, um alumínio. Então vocês percebem, o perfil de pressões é igual, né? De modo que vai ter uma resultante, pressão numa área vai me dar uma força, né? Uma resultante para baixo aqui, uma resultante maior para cima, né? E essa menos essa aqui, né, vai me dar uma resultante para cima, que é o empuxo. Então o empuxo neste volume aqui é igual ao empuxo sobre este volume. Só que se esse objeto aqui for mais denso, o peso dele, né, pode ser maior que o empuxo, né, no caso, é mais denso que é esse fluido, ele vai descer. Então, se eu imaginar esse mesmo volume ocupado por diferentes substâncias, então o empuxo, né, o perfil de pressões aqui, o perfil de forças vai ser igual. Agora, se o objeto que preenche esse volume, né, for diferente, tem densidades diferentes, ele vai ter pesos diferentes. Então você imagina, a força para cima, que é o empuxo, um resultante, né, disso aqui, é igual, porque depende do volume aqui, né? Ela é igual para todos, o empuxo aqui. Agora, o objeto que está ocupando esse espaço tem densidade diferente, então ele vai ter um peso diferente. Se o peso for maior que o empuxo, o objeto desce. Se o peso for menor, a tendência do objeto é subir. Só que ele não vai subir indefinidamente, porque o empuxo depende dele estar imerso no fluido, né? Quando o objeto começa a sair aqui, o empuxo vai diminuir até chegar a zero, se você tirar ele completamente, né? Então aqui, de novo, né? Imagina que eu tenho aqui um espaço ocupado por um material que tem a mesma densidade desse fluido. Vamos supor que aqui é água. Eu boto um material aqui sólido que tem a mesma densidade da água. Então, por causa deste volume ocupado aqui, existe um empuxo para cima, né?
Agora, como este material tem a mesma densidade da água, o peso dele é igual ao empuxo, ele vai ficar em equilíbrio. Se eu pegar esse mesmo volume e colocar um material mais denso do que a água, por exemplo, ou mais denso do que o fluido qualquer onde ele está imerso, aí o empuxo aqui é o mesmo, porque depende, né, desse volume aqui deslocado, né? O volume que ele ocupa aqui é o volume de fluido que ele desloca porque ele está totalmente imerso. Como ele é mais denso, ó, o peso dele vai ser maior do que o outro material. Então, a resultante dessas duas vai ser uma força um pouco menor, né, para baixo. Então, esse objeto desce. No caso, se eu tiver um outro objeto aqui ocupando esse volume, se a densidade dele for menor que a densidade do fluido aqui, então esse cara aqui fica igual, né, que depende do volume deslocado, mas ó, se a densidade aqui for menor, o peso vai ser um pouco menor. Então este fica maior que esse, o objeto tende a subir. Tá? Então esse é o efeito. Por isso que a gente consegue depois falar em termos de densidade, mas tem que chamar atenção para o seguinte: o efeito não é a densidade, o efeito é uma relação entre forças que faz o objeto, né, subir, descer ou ficar ali em equilíbrio. Isso é uma relação de forças. Tá? A densidade é no final quando a gente simplifica, porque se a gente tem volumes iguais e o G também, né, parece igual, o que a gente está falando é o peso do volume de fluido deslocado. Um peso é mg. Né? E a massa, lembra, a gente pode botar densidade vezes o volume. Por isso que a gente pode tirar o G, tirar o V e ficar só falando em termos de densidade. Mas em última análise é um efeito de forças, tá, gente? Não é só densidade. Aqui tem um exemplo. Né? Eu peguei objetos com o mesmo volume. Então aí como a gente vai ter o mesmo volume, então todos eles quando entram no fluido deslocam, né? O mesmo volume de fluido que é deslocado, então o empuxo é igual em todas as configurações. Só que o que acontece, dependendo do peso do objeto, né? Se o peso for maior que o empuxo, ele desce. Se o peso for igual, você coloca ele ali, ele fica em equilíbrio. E se o empuxo for maior que o peso, a tendência dele é uma força resultante para cima. De modo que ele vai começar a sair, ele vai chegar até o momento em que o empuxo se equipara ao peso. Aí ele para de se deslocar. Então, como eles têm todos o mesmo volume aqui, a gente pode então falar só de densidade. Né? Se esse objeto aqui for mais denso do que o fluido, ele vai descer, porque o peso vai ser maior que o empuxo. Se esse objeto tiver a mesma densidade do fluido, o peso vai ser igual ao empuxo. Então você coloca o objeto aqui e ele vai ficar, né, numa certa profundidade ali em equilíbrio. E este objeto a gente teve que empurrar ele. Né? Você empurrou o objeto. Imagina que você empurra com um alfinetezinho e segura ele ali. Né? O empuxo está maior que o peso. Quando você solta o objeto, ele vai subir. Só que aí, à medida que ele sai do fluido, o empuxo diminui. Até o momento em que o empuxo se equilibra com o peso, então ele fica parcialmente imerso. Então, o empuxo diminuiu porque ele está, né, com um certo volume fora da água. Então, o volume de fluido que esse objeto desloca é só a parte que está dentro, né, da água. E o volume de fluido que ele desloca é diferente, né, quando esse objeto aqui está totalmente. Então, se eu empurrar ele com um alfinetezinho ali, ó, ele desloca o volume de fluido que é igual ao volume dele. E o empuxo é maior. Só que eu solto, a tendência dele é se deslocar, e aí o empuxo ele sai da água, o empuxo vai diminuindo até que se equilibra no peso. Então, significa que a densidade desse objeto é menor que a densidade do fluido. Isso faz com que, quando eu deixo o objeto totalmente imerso, né, tenho que empurrar ele com o alfinete, a densidade dele é menor do que a densidade da água, ó, então o peso dele é menor que o empuxo. E aí então, veja, quando ele está totalmente imerso, como ele tem o mesmo volume desse outro, ó, o empuxo aqui é o mesmo valor, é a mesma flecha aqui, né? Só como ele é menos denso que a água, ó, o peso é menor. Por isso que acontece esse movimento. O peso não muda. Mas quando ele sai um pouquinho do fluido aqui, o empuxo muda, né? O empuxo diminui. Tá? E aí então eu tenho
esses outros efeitos. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, né? A gente vai ter uma mistura de líquidos, de modo que muda a densidade do fluido. Tá? Tem aqui água e um objeto que fica quase, né, na superfície da água. Aí mistura etanol. Então você tem um líquido resultante que as densidades vai variar entre as densidades dos dois. Né? E aí então você vai ter, como resultado, o objeto vai afundar um pouco mais. Né? Mas ele escolhe uma certa dosagem em que o objeto fica em equilíbrio ali. Né? Então você variou a densidade do fluido, no caso agora aqui. Né? Tá? Ele poderia fazer com que a densidade do fluido fosse cada vez mais próximo da densidade do etanol, colocando mais etanol. Isso fica mais fácil, né, se a gente olhar agora uma animação aqui. Né? Eu vou estar nesse site aqui, né? Tem várias, eu vou mostrar para vocês aqui.